Imagina você ganhar uma guerra, chegar em casa, bater no peito e gritar que venceu. E aí os seus próprios aliados, as empresas que financiaram a sua campanha, os generais que servem embaixo de você, começarem a sussurrar entre si. Mas será que a gente ganhou mesmo? Isso é exatamente o que está acontecendo agora com Donald Trump. E o que parece ser apenas uma crise diplomática lá nos Estados Unidos tem tudo a ver com o Brasil, com o preço do combustível que você paga na bomba, com o futuro da nossa economia e com a pergunta que muita gente está fazendo em voz baixa. Trump vai sobreviver politicamente a isso? Fica até o final, porque essa história tem muito mais camadas do que aparece nos noticiários. Vamos começar do começo. Trump declarou vitória numa guerra contra o Irã. Não importa agora discutir em detalhes como esse conflito começou. O que importa é entender o que aconteceu depois da declaração de vitória. Porque é aí que a realidade começou a bater de frente com a narrativa. E quando a realidade bate de frente com a narrativa de um líder que não tolera contradição, o resultado costuma ser caótico. O primeiro sinal de problema veio de um lugar inesperado, a indústria do petróleo. Agora, se você quer entender quem são os aliados mais leais e mais poderosos de Trump, você precisa entender que essa indústria está no topo da lista. São as empresas petrolíferas americanas que historicamente financiam campanhas republicanas, que têm acesso direto à Casa Branca, que entendem que um presidente do Partido Republicano trabalha, em grande medida, para garantir os interesses delas. É uma relação de dependência mútua. Trump precisa delas, e elas precisam de Trump. Pois bem, esses mesmos aliados ficaram furiosos. Por quê? Porque um dos termos que começaram a surgir nas negociações de paz com o Irã era a possibilidade de o Estreito de Hormuz continuar sob controle iraniano, indefinidamente. E quem passa pelo Estreito de Hormuz? Os navios petroleiros. Toda aquela região do Golfo Pérsico, que produz uma parte enorme do petróleo que abastece o mundo, depende desse estreito para escoar a produção. É uma faixa de água com menos de 60 quilômetros de largura no ponto mais estreito, e por ali passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Agora, se o Irã cobra pedágio nesse estreito, e estamos falando de 2 milhões de dólares por navio, adivinha quem paga a conta no final? O consumidor. Você. Eu. Qualquer pessoa que abastece carro, que paga a conta de gás, que compra produto industrializado, que usa transporte público. Porque o custo do petróleo está embutido em absolutamente tudo. Isso não é teoria econômica complicada, é aritmética básica. O custo sobe lá, sobe aqui. Um executivo do setor de petróleo, ao ser perguntado por um jornalista se estava pressionando a Casa Branca para rejeitar esse pedágio iraniano, respondeu de forma direta e bastante eloquente. Claro que sim, isso nunca foi necessário antes, e eu achei que a gente tinha ganhado a guerra. Em qualquer lugar que você tiver acesso ao governo, você pergunta: o que vocês estão pensando? Isso não é um inimigo de Trump falando, é um aliado. É alguém que teoricamente deveria estar do lado dele. E esse aliado está com a cabeça quente, apontando para o acordo e dizendo: isso aqui parece derrota. E tem outra dimensão dessa história que é importante entender. Além do custo direto, há uma questão de precedente. Se o Irã consegue cobrar pedágio no Estreito de Hormuz e o mundo aceita, o que impede Singapura de fazer o mesmo no Estreito de Malaca? O que impede a Turquia de impor tarifas no Estreito de Bósforo? O mundo tem vários pontos de estrangulamento geográfico, vários lugares onde o comércio marítimo internacional passa por canais estreitos. Uma vez que o princípio é aceito, de que um país pode cobrar pedágio de qualquer navio que passar, a lógica se expande. O comércio global se fragmenta, os custos explodem. E tem ainda um detalhe técnico que complica tudo ainda mais: as sanções. Os Estados Unidos mantêm sanções econômicas contra o Irã há décadas. Essas sanções proíbem transações financeiras com o governo iraniano. Então pensa bem, se uma empresa americana, ou europeia, ou brasileira, pagar esse pedágio de 2 milhões de dólares ao Irã, ela tecnicamente está violando as próprias sanções que os Estados Unidos impuseram. Ou seja, o acordo que Trump está negociando coloca os seus próprios aliados numa armadilha jurídica. Paga o pedágio e viola a lei. Não paga e não consegue passar pelo estreito.
É uma situação sem saída limpa. Diante de tudo isso, representantes da indústria do petróleo se reuniram com funcionários do Departamento de Estado. Apresentaram esses argumentos. E Trump, ao invés de absorver a crítica e reajustar a rota com calma, fez o que Trump costuma fazer quando sente que as coisas estão escapando do controle. Foi para as redes sociais e começou a atacar. Atacou a OTAN. Publicou mais um dos seus textos todos em letras maiúsculas, dizendo que a organização não esteve lá quando os Estados Unidos precisavam. Convocou o secretário-geral da OTAN, um holandês chamado Mark Rutte, para uma reunião privada. Agora, Rutte tinha passado semanas sendo extremamente lisonjeiro com Trump, evitando qualquer crítica, agindo com aquela diplomacia de quem sabe que precisa manter o relacionamento a qualquer custo. Havia uma lógica nisso, construir crédito, para que quando fosse necessário pedir alguma coisa, o pedido fosse ouvido. Na reunião, ficou claro que esse crédito não existia. Trump não reconhece lealdade, ele reconhece obediência imediata. São coisas diferentes. E ao mesmo tempo em que atacava a OTAN publicamente, Trump estava exigindo nos bastidores que os países da aliança mandassem navios de guerra para o Estreito de Hormuz. O raciocínio é revelador. Se o Irã está cobrando pedágio e bloqueando o estreito quando não gosta de alguma coisa, e os Estados Unidos, a superpotência que acabou de declarar vitória total na guerra, não estão policiando o estreito, então alguém precisa fazer isso. E Trump quer que sejam os países da OTAN. Países que, repita-se, não participaram da guerra. Países que não têm nenhuma obrigação formal com o resultado desse conflito. Trump quer que eles assumam a responsabilidade de um problema que ele mesmo criou. Enquanto isso, no campo de batalha diplomático mais imediato, o cessar-fogo estava começando a rachar antes mesmo de ser oficialmente consolidado. Israel é um ator importante aqui. Israel nunca foi entusiasta desse cessar-fogo. Tem seus próprios interesses, suas próprias guerras, suas próprias contas a acertar. E Israel começou a bombardear o Hezbollah no Líbano, o que, segundo a interpretação americana, estaria permitido dentro dos termos do cessar-fogo, pois o acordo cobria o Irã, não necessariamente o Líbano. O Irã naturalmente discordou. Para Teherã, o acordo cobria também o Líbano e o Hezbollah. E aí começou uma discussão de interpretação que, em qualquer negociação séria, conduzida por diplomatas experientes, teria sido antecipada e resolvida na redação do texto original. O problema é que esse acordo não foi negociado por diplomatas experientes, com tempo e paciência para mapear cada ambiguidade. Foi negociado de forma improvisada, com a urgência de quem quer um resultado que possa ser anunciado. E os buracos aparecem cedo. O próprio primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, que ajudou a intermediar o acordo em colaboração direta com a Casa Branca, anunciou no Twitter que o cessar-fogo incluía o Líbano. Isso está registrado. Está em preto e branco. Alguém de fora da administração Trump não só leu os detalhes, como os publicou abertamente. E a versão publicada contradiz o que a equipe de Trump diz agora. O vice-presidente J.D. Vance disse que foi um mal-entendido genuíno, que ninguém disse explicitamente que o Líbano estava incluído. Mas quando você está tentando construir confiança com um adversário que historicamente desconfia de você, e que tem razões históricas para isso, dizer que houve um mal-entendido logo no primeiro dia não é exatamente o melhor começo. O Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz, que estava sendo reaberto gradualmente, numa sinalização de que a trégua estava valendo. Quando Israel atacou o Hezbollah no Líbano, o Irã disse: "O acordo foi violado", e fechou novamente. Mandou um recado muito claro: "Nós temos alavancagem. Nós somos os que controlam esse torneira. E vamos usá-la." E aqui chegamos ao ponto que é, talvez, o mais politicamente danoso para Trump internamente. Vários analistas, ex-militares, diplomatas e até aliados próximos do presidente estão começando a fazer uma distinção fundamental: a diferença entre objetivos táticos e objetivos estratégicos. Trump e seus colaboradores, ao listarem as conquistas da guerra, citam coisas como: afundamos parte da frota naval iraniana, degradamos a capacidade de fabricação de mísseis e drones do Irã, destruímos boa parte dos sistemas de defesa aérea do país. Essas são conquistas táticas.
São as coisas que você faz no caminho para chegar a algum lugar. São os passos, não o destino. O objetivo estratégico, o que a guerra era para produzir no longo prazo, seria uma mudança de comportamento do regime iraniano. Seria o desmantelamento do programa nuclear. Seria uma mudança de regime, ou pelo menos uma mudança na política externa iraniana. Seria um Oriente Médio mais estável, com o Irã numa posição de menor influência. Olha o que aconteceu de fato. O regime que governa o Irã há quase 50 anos continua lá. E segundo múltiplos relatos, está agora mais radical, mais endurecido do que antes. Porque os moderados dentro do governo foram mortos, foram afastados, e quem sobreviveu são os mais ideologicamente comprometidos com a linha dura. O estoque de urânio altamente enriquecido do Irã, aquele que poderia ser usado para construir uma bomba nuclear, continua intacto. O Irã não abriu mão dele. E o controle sobre o Estreito de Hormuz agora é maior do que era antes da guerra. O Irã tem mais alavancagem, mais poder de barganha, mais capacidade de pressionar o mundo do que tinha quando o conflito começou. Um diplomata asiático, ao comentar as declarações do assessor de segurança nacional americano Pete Hegseth, que disse que os Estados Unidos alcançaram vitória total e que manteriam forças na região caso precisassem atacar novamente, disse o seguinte: declarar vitória dizendo que vai atacar o Irã de novo parece derrota. É uma frase curta, mas cirúrgica, porque a lógica é impecável. Se você venceu, por que precisa continuar ameaçando atacar? Quem ganha uma guerra não fica anunciando que pode precisar brigá-la de novo. Um general do Pentágono, falando anonimamente, foi ainda mais direto. Disse que Trump está certo sobre a destruição da marinha iraniana e de boa parte da capacidade de mísseis e drones do país. Mas acrescentou: isso não vai mudar nada, a não ser que haja uma grande revolta interna no Irã. E esse general não está vendo nenhum sinal de que isso vá acontecer. E tem uma frase ainda mais devastadora, dita por alguém descrito pela imprensa americana como um aliado próximo de Trump, alguém dentro do círculo do próprio presidente. Essa pessoa disse: há um paradoxo profundo aqui. Se você não está disposto a ir para uma guerra total, e claramente não estamos, então os ataques, no final das contas, aumentam a alavancagem desse regime terrível. Eles sabem que Trump quer desesperadamente sair dessa situação e vão cobrar o seu quilo de carne, mesmo tendo sido duramente atacados. Isso é um aliado de Trump. Isso não é o New York Times, não é a CNN, não é a oposição democrata. É alguém que está do lado dele, dizendo em termos muito claros: o Irã está nos vencendo na mesa de negociação porque sabe que não vamos continuar brigando. E Trump parece saber disso também, mesmo que não consiga admitir publicamente. Numa publicação recente nas redes sociais, ele encerrou o texto dizendo que o exército americano estava descansando e se recarregando, e que estava ansioso para a próxima conquista. Próxima conquista. É uma escolha interessante de palavras para quem acabou de ganhar uma guerra. Por que você precisaria de uma próxima conquista se acabou de vencer a atual? E quem seriam os alvos? Cuba? A Groenlândia, que Trump tem mencionado com uma frequência inquietante? Esse tipo de linguagem não é o vocabulário da vitória consolidada. É o vocabulário de quem está olhando para frente porque o que está para trás não ficou tão bom quanto parecia. Agora, vamos falar sobre o que pode acontecer. Existe, neste momento, uma tensão muito real dentro do campo conservador americano sobre o futuro político de Donald Trump. E quando eu digo futuro político, não estou falando de 2028. Trump não pode concorrer novamente. Estou falando dos próximos 18 meses. Porque o que acontece daqui para frente vai determinar se ele consegue implementar a sua agenda, se o Partido Republicano mantém a maioria no Congresso nas eleições de meio de mandato, e se o legado que ele quer construir vai de fato se consolidar. Trump nunca foi um presidente convencional. Ele governa pelo carisma, pela intimidação e pela narrativa. Quando a narrativa funciona, quando ele consegue fazer as pessoas acreditarem que está vencendo, as contradições ficam em segundo plano. Mas quando a narrativa começa a rachar, quando até os aliados começam a sussurrar que o rei está nu, a lógica política muda radicalmente. O que estamos vendo agora é exatamente esse rachamento. Não vindo da esquerda, não vindo da mídia liberal, que Trump descarta como fake news e cujas críticas nunca o afetam muito.
Vindo de dentro. Vindo dos petroleiros que financiam campanhas. Vindo dos generais que deveriam estar validando as conquistas militares. Vindo de aliados dentro da Casa Branca que falam em anonimato, mas falam. Esse tipo de erosão é diferente. É mais perigoso politicamente porque não pode ser respondido com um ataque ao inimigo externo. Vai Trump ser removido do cargo? Isso é uma pergunta legítima, mas a resposta honesta é: provavelmente não, da forma formal e jurídica. O impeachment exigiria uma maioria da Câmara dos Representantes e 2/3 do Senado. Os republicanos têm maioria em ambas as casas. Para que Trump fosse removido pelo Congresso, um número significativo de senadores republicanos teria que votar contra o presidente do seu próprio partido. Na história americana, isso raramente aconteceu com consequências reais. Mas remoção formal não é a única forma de perder poder. Trump pode se tornar um presidente cada vez mais irrelevante, cada vez mais incapaz de fazer sua agenda avançar, cada vez mais isolado à medida que aliados começam a se distanciar silenciosamente. É o que os americanos chamam de lame duck, um pato manco. Um presidente que ainda ocupa o cargo, mas não tem mais a capacidade real de governar com efetividade. E tem outro fator que precisa ser considerado: a saúde. Trump tem 78 anos, já passou por um atentado. O nível de estresse de ser presidente dos Estados Unidos em tempo de crise geopolítica, enquanto enfrenta resistência interna e externa simultânea, é imenso. Não estou fazendo previsão, estou apenas observando que a variável saúde existe e tem peso em qualquer análise honesta. Se Trump enfraquecer politicamente de forma significativa nos próximos meses, o que acontece com a agenda republicana? Quem tenta preencher o vácuo? J.D. Vance, o vice-presidente, está monitorando tudo com muita atenção. Vance é inteligente, é ambicioso e sabe que 2028 já está no horizonte. Cada passo em falso de Trump é uma oportunidade para Vance se posicionar como o adulto responsável na sala, sem precisar atacar o chefe, apenas estando presente e parecendo competente quando as coisas derem errado. E é aqui que chegamos no Brasil. Porque toda essa instabilidade americana tem consequências muito diretas e muito concretas para nós. O Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. A Petrobras, empresa de capital misto controlada pelo governo federal, tem uma exposição enorme às variações do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Quando o preço sobe, a Petrobras arrecada mais, o governo recebe mais dividendos, a balança comercial brasileira melhora. Quando o preço cai, ou quando há incerteza sobre o preço, o efeito é o inverso. O Estreito de Hormuz é um ponto crítico para o preço global do petróleo. Quando está bloqueado ou quando há ameaça de bloqueio, o preço sobe porque o mercado antecipa a escassez. Quando está aberto e estável, o preço tende a cair. A instabilidade atual, abre de novo, fecha de novo, cria exatamente o tipo de incerteza que os mercados de commodities odeiam. E essa incerteza se traduz em volatilidade de preço, que, por sua vez, afeta o planejamento de qualquer empresa e de qualquer governo que dependa do petróleo como variável central. Mas tem uma dimensão ainda mais ampla. O Brasil negocia com o mundo. Exportamos soja, carne, minério de ferro, petróleo, produtos agroindustriais. Importamos manufaturados, tecnologia, insumos industriais. Essas cadeias todas dependem de um sistema de comércio internacional razoavelmente previsível. Quando os Estados Unidos, que são ainda, apesar de tudo, o país que define as regras do jogo global, começam a agir de forma errática e imprevisível, toda a cadeia de comércio se desestabiliza. O dólar é a moeda de reserva global. Quando há instabilidade geopolítica séria, especialmente envolvendo o petróleo, os investidores correm para o dólar como porto seguro. Isso fortalece o dólar e enfraquece moedas emergentes como o real. Um dólar mais caro significa inflação importada no Brasil, significa produtos industrializados mais caros, significa pressão sobre o Banco Central para subir juros, significa crédito mais caro para empresas e consumidores, significa menos crescimento econômico. E há uma dimensão política direta. O Brasil de Lula tem uma relação complicada com os Estados Unidos de Trump. Os dois presidentes vêm de campos políticos opostos, têm visões de mundo diferentes, e já tiveram momentos de tensão diplomática.
Num cenário em que Trump está enfraquecido internamente e precisando de vitórias externas para reafirmar sua narrativa, ele pode se tornar um ator mais imprevisível e mais agressivo nas relações com países que não se alinham a ele. Trump já sinalizou em diferentes momentos que está disposto a usar tarifas comerciais como instrumento de pressão política. O Brasil não está imune a isso. Se por alguma razão Trump decidir que quer pressionar o governo Lula em algum tema, seja porque o Brasil se recusou a se alinhar numa votação na ONU, seja porque apoiou alguma posição contrária aos interesses americanos, seja simplesmente porque Trump quer mudar o assunto das notícias, o Brasil pode se ver na mira de medidas comerciais punitivas. E tem uma dimensão que raramente aparece nas análises mais superficiais. O modelo de liderança que Trump representa está sendo copiado ao redor do mundo. No Brasil mesmo, o bolsonarismo foi, e de certa forma ainda é, uma tentativa de replicar o modelo Trump no contexto brasileiro. Quando esse modelo começa a mostrar suas fissuras de forma muito evidente, quando até os aliados do modelo original começam a questionar a competência e a efetividade da abordagem, isso tem efeitos sobre o campo político mais amplo que replica esse estilo. Enfraquece o argumento de que o homem forte, que faz as coisas do seu jeito sem se preocupar com as convenções, é mais eficaz do que os políticos tradicionais. É importante dizer que ceasefires frágeis às vezes se estabilizam. Acontece. Às vezes os dois lados chegam à beira do abismo, olham para baixo e decidem que não vale a pena pular. O Irã tem suas próprias razões para querer uma trégua. A economia iraniana foi severamente afetada pelas sanções e pelos ataques. A população está sofrendo, e há um limite de quanto sofrimento qualquer governo consegue impor ao seu povo antes que a situação se torne internamente insustentável. Se ambos os lados quiserem realmente que o cessar-fogo funcione, ele pode funcionar apesar das turbulências iniciais. Mas o problema estrutural não vai embora. O Irã sabe, e o mundo sabe, que Trump quer sair dessa situação. Quer declarar vitória e virar a página. Isso é uma posição negociadora terrível. Quando a outra parte sabe que você está desesperado para encerrar o assunto, ela vai extrair o máximo possível antes de deixar você sair. É negociação básica. É o tipo de coisa que qualquer estudante de primeiro ano de relações internacionais aprende. E aqui está o problema fundamental que explica tudo o que estamos descrevendo. Os Estados Unidos entraram nesse conflito sem um objetivo estratégico claramente definido e publicamente articulado. Sem esse objetivo, não há como saber quando a guerra acabou. Não há como definir o que é vitória. Não há como avaliar se os termos de um acordo são aceitáveis ou não, porque você nunca definiu o que queria alcançar. As decisões, portanto, foram tomadas com base no instinto de um único homem. Um homem que, como observado por pessoas de dentro do próprio governo, tem uma relação problemática com a realidade política e física. Cada dia traz uma nova manchete. Cada semana traz um novo prazo. Nada é planejado com cuidado. Todas as consequências previsíveis chegam como surpresa desagradável. Isso não é uma forma competente de conduzir um conflito. E como estamos descobrindo agora, também não é uma forma competente de encerrar um. O Brasil precisa estar com os olhos bem abertos. Não com alarmismo, não com histeria, mas com lucidez. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora não é uma crise passageira que vai se resolver por conta própria na próxima semana. É um momento de redefinição do que o poder americano significa no mundo, de quanto peso a palavra dos Estados Unidos ainda carrega, de quão confiável é a liderança americana como âncora da ordem internacional. Para nós, que dependemos de estabilidade global para exportar, para crescer, para atrair investimento, para manter a inflação controlada, esse momento importa enormemente. A pergunta não é torcer por Trump ou contra Trump. A pergunta é: o Brasil tem uma estratégia clara para navegar um mundo em que a potência dominante está passando por uma crise de credibilidade interna? Essa é a pergunta que os tomadores de decisão em Brasília precisam estar respondendo todos os dias. E para você que está acompanhando isso tudo, a lição mais importante é essa: não aceite nenhuma narrativa de vitória no atacado. Nem a de Trump, nem a de nenhum outro líder que venha até você com a bandeira levantada dizendo que ganhou. Pergunte sempre: vitória em relação a qual objetivo? O que mudou de fato? Quem está melhor?
Quem está pior? E por quê? Essas são as perguntas que separam a análise política séria do espetáculo político vazio. E nesse mundo que estamos vivendo, essa distinção nunca foi tão importante.